Diabo isso, querido, com tanto requinte de crueldade, querido. Isso é a ação do diabo na vida do ser humano. E por que isso acontece? Porque os homens fecham o ouvido para não ouvir a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você abre os seus ouvidos, você é de Deus. A Bíblia diz que é de Deus aquele que ouve a palavra de Deus. E aquele que não ouve a palavra de Deus é de Deus? Não é de Deus. Ele é considerado filho do diabo. Ele está no erro. E ele precisa encontrar Jesus. E de que forma nós podemos levar essa pessoa a Cristo? Por conta da palavra. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E se o mundo está nas trevas, nós sendo luz, nós iremos iluminar. E pode ser que essa pessoa que está na escuridão das trevas possa enxergar a luz de Cristo. E a Bíblia vai dizer, e ele respondendo disse-lhe: eu sou a luz do mundo, quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O povo que estava sentado na escuridão viu uma grande luz, e o que estava sentado nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. E não se pode colocar o alqueire debaixo do velador, debaixo do alqueire ali, mas do velador, e vai gerar luz a todos aqueles que estão na casa, querido. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ela nasceu para ser luz. Você nasceu para ser luz. Você não nasceu para estar nas trevas. Você não nasceu para ser vencido por diabo. Você não nasceu para estar na mão dele. Você nasceu para adorar a Deus, para morar no céu. Ô pregador, mas esse mundo vai acabar? A Bíblia diz que vai acabar. A Bíblia aponta que este mundo está em juízo. Mas como você pode me trazer algo semelhante a isso? A Bíblia apresenta um homem espetacular chamado Noé. E a Bíblia diz que Deus fala a Noé que ele vai destruir o mundo com dilúvios. A Bíblia diz que vai chegar um dia que vai começar a cair o orvalho do céu. As comportas do céu vão se abrir. E isso Noé falou para a sua geração. E hoje nós estamos conscientizando a todos vocês, senhoras e senhores, que este mundo está em juízo. A Bíblia fala para nós se arrepender de nossos pecados. Se realmente nós queremos morar no céu, nós precisamos entregar nossa vida a Cristo e deixar Ele coordenar os nossos passos para o centro da sua vontade. Nós não vivemos mais a nossa vontade, porque Ele tem algo de melhor para realizar em nossas vidas. A Bíblia diz que os homens se corromperam. O homem sujou a terra, poluiu a terra pelo seu pecado. E diz que esse odor, você sabia que o pecado, ele cheira mal na vida do homem? O pecado, ele é uma carniça na vida do homem. E a Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo, que vai gerar salvação, e o odor da condenação, que é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E é isso que Ele dispõe a você, a vida eterna. E a Bíblia diz que Noé pregou a palavra de Deus por 100 anos. 100 anos aquele homem, todos os dias, incansavelmente, falando do juízo de Deus. E sabe o que as pessoas faziam? Fazia como nos dias de hoje. Passava batida, alguns rangiam os dentes, uns ignoravam, uns tratavam com desdenho, outros meneavam a cabeça, é um louco fanático religioso, é mais um biruta, está viajando no potão de maionese, está delirando, como falaram para Paulo. Paulo, as muitas letras te faz delirar, mas ele estava com a sua insanidade mental boa, ele sabia daquilo que ele estava falando, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isso que a gente faz aqui, para muitos é loucura, é perda de tempo. Mas nós estamos ganhando lá em cima, nós estamos ajuntando os nossos tesouros no céu. Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, e aonde os ladrões não minam e não roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E não podemos servir a dois deuses, ou há de agradar um, ou aborrecer o outro. Não poder servir a Deus e o mamon, que é o que? O Deus dessa era, o dinheiro. Se lembra que Satanás, ele ofereceu a Cristo exatamente isso? A Bíblia diz que Jesus está no deserto. O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. E diz que nos últimos dias, Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus teve fome. E o diabo viu essa necessidade. E ele viu que ele poderia tentar alguma investida contra Cristo. E naquele lugar era um lugar rochoso, onde Jesus estava. Tinha pedras. E o diabo visualizou uma e disse: olha, o Senhor tem todo o poder, porque foi lhe dado todo o poder. Transforma essa pedra em pão, você não está com fome? Mata esse desejo, mata essa vontade, mata essa fome que está te comendo por dentro. Jesus olhou para ele e disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem muitas pessoas que acham que para ser feliz precisa ter um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho. Não. Para você ser feliz, você precisa ter a maior riqueza. É Jesus dentro da sua alma, dentro do seu coração. Você pode morar num barraco de lona. Você pode morar numa invasão. Mas se você tiver Jesus, você é uma pessoa mais feliz. Você é mais feliz do que um rico. Tem muitas pessoas que têm prédios, têm carros, têm empresa, e a vida dela é uma tristeza. Não são felizes. Não tem qualquer tipo de vontade de passear com a família. Por quê? Porque são infelizes. Estão habitoladas nas atividades dessa terra, perdendo tempo. E é isso que o diabo quer para muitos, que você venha perder seu tempo. Se lembra de Marta e Maria? A Bíblia diz que Marta está tarefada, nos afazeres de casa. E Jesus chega para fazer uma visita e elas recebem. E a Bíblia diz que Maria está ali ouvindo o que Jesus realmente tem para ela. E diz que aquela prosa, aquele diálogo foi interrompido pela sua irmã. A sua irmã entra, interrompe as instruções de Cristo e pega e faz um pedido a Jesus. Pega e fala assim: ô mestre, o senhor não se incomoda se a minha irmã poder me dar uma mãozinha aqui nos afazeres de casa? Era aquele momento para fazer isso, querido? Não era. É o momento da palavra. É o momento que, se você para ouvir o Evangelho, a sua vida vai ser transformada. Realizações vão suceder na tua vida. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Porque Jesus, ele nos surpreende a todos nós. Jesus não é algo do acaso. Pelo contrário, ele é Deus. Ele veio este mundo. Ele andou na superfície dessa terra. E ele está mais vivo. O mundo espiritual é mais vivo do que o mundo real, querido. As coisas se movimentam no mundo real por conta do mundo espiritual. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Mas tem pessoas fortemente preparadas e eu sou despreparado, porque me falta oportunidade, me falta condição financeira para entrar numa faculdade. Mas você tem fé. Você tem fé. Você crê no Deus que abre porta.
no Deus que quando abre a porta ninguém fecha. Daí você vai para essa entrevista, você orou, você chorou, você clamou, você se consagrou, você está altamente confiante em Cristo, o que Ele pode fazer para você. Sabe o que acontece no mundo espiritual? Deus vai lá e toca no coração do patrão. Ah, essa pessoa tem isso, tem aquilo, mas consegue enxergar uma qualidade melhor em você. Começa a ver, por mais que você não tenha o seu currículo recheado, mas ele começa a perceber que algo de especial há na sua pessoa. Ele foi com a tua cara, querido. E é isso que acontece, meus amados. E é isso que acontece. Quando há manifestação de Deus, sempre irá ter a manifestação do mal. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Deus não livrou grande parte, deste coronavírus, desse Covid-19. Deus, Ele livra, querido. Se lembra lá a praga do Egito? Isso é uma praga. A Bíblia diz que eles tiveram que matar um cordeiro. E eles ali tinham que comer aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro passar nos currais da porta. Que à meia-noite o espírito da morte, ia visitar o Egito. Agora eu te pergunto, o espírito da morte entrou dentro da casa dos hebreus? Porque havia um impacto, porque havia um elo, porque eles estavam no lado de Deus. Eles estavam no lado de Deus, querido. E aquele espírito não matou ninguém, mas em compensação aos egípcios matou todos os primogênitos, e até mesmo de Faraó. Querido, eu sirvo um Deus e eu tenho fé neste Deus que eu sirvo. E eu falo dele de uma forma destemida. Tem pessoas, você não pode falar se você não crê. Você vai falar se você crê. Porque se você não crê, você não irá falar. Nós só somos levantados a partir do momento que nós cremos. Senão você vai ter essa vida medíocre, essa vida incapaz, essa vida de murmuração, de queixas, de reclamação, de descontentamento, de desgosto, de tristeza. Por quê? Porque você não crê. Agora Jesus, ele vai morrer para a humanidade. A Bíblia diz que um dos malfeitores, assim mesmo, ele crucificado, tentando desmotivá-lo, tentando abandonar esta tarefa. Se Jesus simplesmente diz: olha rapaz, você tem razão, eu tenho esse poder e vou fazer isso agora. E Jesus não vai até o final. Todos que estão aqui me ouvindo, nós estaremos no lago de fogo. Todos que aqui estão me ouvindo, até mesmo eu estaria no lago de fogo. Agora, sabe o que acontece? Nós esquecemos. Nós achamos que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas ela se atualiza dia após dia. Ela não precisa de atualização, como alguns medíocres teólogos estão tentando fazer. Essas misérias, não são todos, viu? Vou deixar bem claro, bem claro isso, não são todos. Mas a Bíblia se cumpre que surgiria falsos mestres, falsos doutores, que atribuiria doutrinas de demônio para enganar os simples. E é o que está acontecendo. A Bíblia se cumprindo debaixo dos olhos deles, não percebe. Na verdade, o mundo não percebe, Nós estamos, tomara a Deus que esteja passando, essa pandemia. Olha quantas pessoas morreram, quantos países foram fechados, até mesmo o Brasil. Uma das avenidas que não dorme, a Times Square, nos Estados Unidos da América, fechou, querido. Las Vegas, fechou. As pessoas ficaram enclausuradas por 30, 40 dias dentro de suas moradias. As pessoas ligavam os meios de comunicação, a televisão, e aquilo ali despejava um monte de notícia, deixando a gente à flor da pele, deixando a gente preocupado, aflito. Morreu tantos números, já contaminou tantos.
Isso para desestruturar nossa fé. Quantos relacionamentos se acabou nessa pandemia? Porque realmente foi comprovado se nós amamos o nosso semelhante, o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. E foi colocado à prova, todos nós foi colocado à prova. E alguns se casaram por paixão, por sedução. Alguns moravam, é porque aquela pessoa é bonita, e agora, quando estava enclausurado, viu realmente quem é a pessoa. O amor, querido, o verdadeiro amor, ele vai olhar para dentro da alma da pessoa. Ele não vai visar. Porque o amor, quando ele é visado assim, dessa forma, é um desejo, e desejo logo passa. Agora o verdadeiro amor, você vai até o final, assim como Cristo demonstrou para cada um de nós. Ele morre naquela cruz com os braços estendidos para o mundo. Ele acredita em você. Ele acredita que você vai sair dessa situação. E Ele quer te proporcionar isso. Ele quer te levantar do monturo e da sarjeta, do pó. Ele quer renovar a sua vida. Ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. As mãos dele estão estendidas para salvar qualquer um dos senhores que aqui estão me ouvindo. Ele é um Deus prestativo. Ele é um Deus comunicativo. Ele é um Deus atencioso. Ele é um Deus que nos socorre nos momentos mais difíceis da nossa vida, até mesmo no momento mais difícil da vida de Cristo, Ele estava realizando a salvação na cruz. Ele salvando tanto o mundo como um dos salteadores que estavam juntamente com Ele. Vamos ver? Respondeu, porém, o outro. Então um dos salteadores disse para Jesus: olha, se você é filho de Deus, salve-te a ti mesmo e a nós. Daí possa ser, que eu venha crer realmente que você é filho de Deus. Que existem pessoas que é só assim para crer. Quando acontece uma tragédia, ou quando Deus prova na hora da dor, tem que ter essa necessidade. Esta é a minha pergunta para você, londrinense. Precisamos ser provados ao extremo. Precisamos, ao caso de Deus nos levar numa UTI, para que ali a gente possa enxergar a supremacia de Deus, o amor de Deus em nossas vidas, a sua preocupação conosco. Aleluia. E a Bíblia diz que o outro salteador, o outro criminoso, ele começa o quê? Respondeu, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Ele estava dizendo assim para o outro salteador, que estava juntamente com eles: você não teme a Deus? Olha o que você está falando para este homem. Será que nem neste momento, o momento final de nossas vidas, o momento da morte, você não teme a Deus? Existem pessoas, amados, que talvez muitas das vezes a gente vai visitar. Tem pessoas que estão no último fôlego de vida e ainda elas não aceitam Jesus. Elas têm raiva de Jesus, elas têm ódio da palavra de Deus. Esses dias nós fomos evangelizar o São Pedro, o cemitério São Pedro. Nos dias dos finados, nós vamos lá, pregamos o evangelho lá. Teve um senhor que eu fui dar um panfletinho na mão dele, meu querido. Falei assim: bom dia, Jesus te ama, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe. Entreguei na mão dele. Sabe o que ele fez com o panfleto? Ele pegou o rosto dele e se transfigurou na hora. Os olhos, a pupila dos olhos parece que se delatou, querido. Ele catou o panfleto e começou a amassar e rasgar na minha frente. Tem raiva da mensagem de Deus, tem raiva de Cristo.
mas isso não é ele, mas sim o espírito maligno que está por detrás dele. Infelizmente. Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Quer dizer, todos foram condenados à crucificação. Aquilo ali poderia ser uma lição para ele. Tem pessoas que Deus repreende e deveria ser uma lição para eles, e simplesmente eles acham que não, é tudo normal, foi algo do acaso, tinha que se acontecer. Aleluia. E nós, na verdade, agora, olha o que o outro malfeitor está falando, olha o que ele vai dizer. E nós, na verdade, com justiça, ele sabia que ele estava sendo crucificado porque ele infringiu a lei romana. Ele quebrou a lei romana. Ele cometeu um ato que gerou sua condenação. Ele sabia o porquê ele estava morrendo. Por conta dos seus atos, quem sabe nem pensou para realizá-lo. Ele teve consciência dos seus atos, e assim também Deus quer que a gente tenha essa consciência dos nossos atos, saber realmente que todos que estão aqui somos pecadores, e carecemos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Aleluias. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha aqui que o malfeitor está falando, o criminoso, né? O que estavam ali sendo crucificado. Então é com justiça que foi feito aquilo, e ele sabia que aquilo ali era por conta do quê? Pelos nossos feitos. A Bíblia diz: você que rouba, não rouba mais. Você que mente, não mente mais. Porque você já é uma nova pessoa em Cristo. O apóstolo Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, querido. E nós devemos andar em novidade de vida. Aleluias. Mas este nenhum mal fez. Aquele malfeitor, ele sendo condenado, e Jesus estando no meio deles, ele falou: este homem nada fez. Agora, para ele dizer isso, que este homem nada fez, ao mínimo, ele deveria ter conhecido. Ou ao mínimo, talvez ele tivesse observado a vida de Cristo. Ou talvez pelos comentários de várias pessoas dizendo: ó, ele é bom, ele cura as pessoas, ele traz uma palavra de esperança, de vida, ele é atencioso, ele é amoroso com as pessoas, ele é educado, ele é de família humilde. Talvez ele ouviu várias coisas boas, e isso já era o necessário. Agora tem pessoas que nós pregar de cabo a rabo da Bíblia, mesmo assim as pessoas não aceitam, e para eles já era o suficiente o testemunho de vida de Cristo. Aleluias, glória a Deus. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então, quando esse salteador, esse criminoso, né, que a Bíblia descreve, ele naquele momento que ele fala para Jesus que recebemos o que os nossos feitos mereciam, neste pedaço, apenas neste pedaço, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que você se arrependa dos seus pecados. Porque a Bíblia diz: morrerei em vossos pecados. Então, se eu viver na prática do pecado, eu vou morrer espiritualmente, eu não vou ter vida. E quando ele diz isso daqui, Deus abençoe, meu querido,
quando ele disse essa pequeno trecho, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, ele se arrependeu naquele último momento. E tem pessoas que agem dessa maneira: eu vou me arrepender no último momento da minha vida. Quem garante para você, ô infeliz, que você vai ter essa oportunidade como ele teve? Cada caso é um caso. O tempo de se arrepender é agora, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Se arrependa. Ainda há oportunidade para você. Enquanto há vida, há esperança de vida. Aleluias. E agora ele diz para Jesus: Senhor, com letra maiúscula: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nesse trecho, ele confessou Jesus como o único suficiente Salvador. Ele sabia que o homem que estava ao lado dele era o Cristo, o Messias, que o mundo rejeitou. Aleluia, Jesus. Mesmo naquele momento de dor, mesmo naquele momento que as pessoas gritavam desesperadamente: crucificam! Não era apenas crucificar Jesus, mas também os dois malfeitores. Mas naquele momento ele não estava sozinho, porque o Filho de Deus estava ao seu lado. E tem momentos que você pensa, que você está sozinho. Família te abandonou, o seu esposo foi embora, os seus filhos não querem você, e você se encontra abandonado, assim como aquele homem. E quem sabe você até pensou em tirar cabo da tua vida, mas nesta hora o Jesus está do teu lado ali, acompanhando tudo isso, o seu sofrimento. E vai chegar o momento final, vai vir a bonança para a sua vida. Aleluias. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. É interessante que a partir do momento que esse homem se arrepende, porque ele diz que os nossos pecados, que os nossos feitos merecem isso, a partir do momento que ele fala: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, ele creu que o reino de Cristo é o céu, não é o reino dos homens. A partir deste momento, querido, a partir do momento que ele disse tudo isso, deu a legalidade de ele entrar na vida eterna. E Jesus disse para ele: em verdade vos digo, aleluias, que hoje, naquele exato momento, naquela exata hora, naquele dia, estarás comigo no paraíso. Ele alcançou a sua salvação. Então, para nós alcançar a nossa salvação, para concluir, devemos se arrepender dos nossos pecados. E você sabe realmente quais são eles. Você sabe realmente aquilo que é errado de fazer. Você sabe realmente no seu interior o que você está fazendo de errado. Eu poderia trazer tudo que a Bíblia aponta sobre pecado, mas nisso nós gastaríamos mais de 1 hora falando que existem várias naturezas de pecado. Mas você sabe realmente aquilo que é necessário mudar em sua vida. Se nós queremos herdar a salvação, quando fala salvação, nós estamos falando da eternidade. Querido, o nosso corpo, a nossa estrutura vai se defragar, vai virar pó. O fôlego de vida volta para Deus, mas a nossa alma é eterna. A Bíblia diz que é eterna. E existe 2 caminhos. O caminho para você seguir a Jesus é estreito e apertado, mas ele conduz a vida, e poucos são os que encontram. Mas o caminho que te leva para a perdição é amplo, espaçoso, aberto, e muitos entram por esse caminho de perdição.
Eu sei que vai ser difícil, as coisas vão ficar difíceis. Eu estava vendo algumas notícias a respeito do novo presidente dos Estados Unidos da América. Querido, o filho de Billy Graham, ele falou que vai se iniciar a perseguição aos cristãos. Você não vê na França que grupos extremistas radicais do Islã lá, eles entraram dentro ali de uma igreja e degolou o padre, degolou ali as assistentes. Outros estão subindo e depredando a igreja, quebrando ela, querido. Sem contar os países fechados, a Coreia do Norte. Vai eu pregar lá o evangelho lá para você ver. Eu sou levado no campo de concentração e ali eu vou morrer, querido. Em outros países você é fuzilado a bala. E você tem a oportunidade, porque o nosso país, ele dá a liberdade de expressão. Você pode expressar a sua fé, a sua crença, seja ela qual for. E simplesmente eu vejo muito cristão de braço cruzado, muito crente de braço cruzado. A hora que chegar a perseguição aqui, não adianta querer fazer qualquer outra coisa não, querido. O tempo de pregar é agora, para mudar esse quadro. Tá certo que as palavras vão se cumprir, mas você pode tentar fazer alguma coisa. Você pode resgatar muitos. Alguém que está no tempo da sua ignorância. Alguém que está pensando alguma coisa maligna, dá para desativar esse pensamento maligno. A partir do momento que a palavra de Deus, ela é pregada, anunciada. Amém, meus queridos? Vamos orar então por Londrina? Vamos orar a Deus neste momento. Momento de oração agora. Eu peço que você venha colocar na sua oração a sua família. Vamos orar pela família, pelos nossos filhos, por tudo, agradecer a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nesta hora bendita a qual o Senhor nos concede, Pai, gostaria de agradecer imensamente o Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor disponha para que nós viéssemos aqui em seu nome trazer a tua palavra. Senhor, que a tua palavra possa penetrar no coração de todos caros ouvintes da tua palavra. Que o Senhor possa transformar vidas, mudar vidas. Que o Senhor venha libertar vidas, que o Senhor venha curar vidas neste lugar. Que a minha cidade venha desenvolver, venha crescer, que venha ter progresso, avanço, desenvolvimento, Senhor. Senhor, nós estamos no tempo eleitoral, e eu peço no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha classificar, Senhor, esses políticos,